Utilização dos novos valores e dispensa de licitação da Lei 14.133. É sobre isso que vamos falar com vocês no ABC da Previdência de hoje. A nova Lei de Licitações, a 14.133, ela trouxe novas modalidades, mas também ampliou, aumentou os valores para a contratação de dispensa de licitação em razão do valor. Os valores que tínhamos não eram atualizados por vários anos. Tínhamos lá o 8.000 há um tempo atrás, veio um decreto, aumentou esse valor, e agora vem a nova Lei de Licitações e aumenta esse valor para 50.000 e para 100.000. 50.000 para contratações de serviços comuns e 100.000 para obras e engenharia. É evidente que com esses novos valores fica muito melhor para a administração fazer um procedimento mais rápido, mais célere para a contratação de contratos de pequenos valores, de serviços, de produtos de pequenos valores. Valores, inclusive, que já foram reajustados. Veio aí o decreto 10.922 em dezembro, para quem não sabe, dia 30 de dezembro publicado esse decreto agora, de 2021, e já aumentou esses valores. 50.000 passou para 54.000 e alguns quebrados, e obras de engenharia, 100.000 passou para 108.000 e alguma coisa. Já tivemos alguma alteração, então, e dá a entender, então, que a nova lei prevê, e está previsto lá no artigo 182, que os valores devem ser reajustados. Cuidado, alguns estão interpretando que não, por estar previsto na nova lei, esses valores são reajustados automaticamente. Não, embora a lei fale que esses valores devam ser reajustados, eles têm que ser reajustados por um ato administrativo e por isso que veio o decreto em 30 de dezembro. Sem o decreto não seria possível reajustar os valores. Então podemos ainda cair naquele mesmo problema da 8666. Mas o fato é, os valores estão aí, estão vigentes, 108.000 para engenharia e obras, 54.000 para serviços comuns e produtos comuns. Nesse sentido, é evidente que de 17.600 que nós tínhamos, por exemplo, para serviços comuns e para 54.000, facilita muito as coisas. Como agora não tenho mais a modalidade convite, inclusive, nós já vimos isso nos vídeos anteriores, nós agora vamos utilizar mais a dispensa de licitação que tem um valor maior. É sobre isso que nós vamos conversar, como utilizar então a nova dispensa de licitação. Nós já falamos no primeiro vídeo, esse vídeo é o terceiro que gravamos sobre a lei de licitações, e no primeiro vídeo nós já falamos sobre a possibilidade de utilização das duas leis, tanto a lei nova de licitações como a antiga. A única vedação prevista, inclusive, no artigo 193 da 14.133, é a mistura, a combinação, a simbiose dessas duas legislações no mesmo procedimento. Nós dissemos lá, então, que sim, é possível fazer uma contratação com a nova dispensa de licitação prevista na 14.133 e depois fazer um pregão com a Lei 10.520, no procedimento da 10.520, desde que nesses procedimentos não haja mistura das duas leis. Nesse sentido, então, uma boa solução, inclusive pela dificuldade da aplicação das novas modalidades e da utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas, que falamos no vídeo anterior, é utilizar a nova dispensa de licitação e utilizar as modalidades antigas. Para utilizar, então, a nova dispensa de licitação, inclusive em razão dos valores, em razão deste novo valor, 54.000 para serviços comuns e 108.000 para obras e engenharia, nós temos condições específicas previstas na 14.133. A maioria delas no artigo 72 da nova lei. Se você quiser, tem a lei aí embaixo, pode clicar e ir lá, conferir no artigo 72 dessa nova lei. Primeiro ponto, e essa exigência já está lá no início da lei, nos primeiros dispositivos, vai trazer a necessidade de um agente de contratação. Não existe mais aquela antiga COPEL, a antiga Comissão de Licitações.
Mesmo para procedimentos de dispensa, nós sabemos que a União utilizava a comissão de licitações. Alguns órgãos da administração menores não utilizavam para convite e não utilizavam para dispensa de licitação. Agora, a nova lei de licitações, ela traz uma ideia de que todas as contratações serão gerenciadas por um agente de contratação. Como você designava um pregoeiro para os pregões, agora vai designar um servidor específico para contratação. E esse servidor vai acompanhar todas as modalidades, respeitada algumas modalidades que vai exigir sim uma comissão só para aquela licitação, mas o agente de contratação vai participar de todas as contratações. Nessa fase, então, de dispensa de licitação, já no início dos orçamentos, eu já tenho um agente de contratação para realizar todos os procedimentos exigidos para a contratação. Então, designe esse agente de contratação. Inclusive no pregão novo da 14133, nós temos um dispositivo claro para dizer que no pregão, o agente de contratação, nós vamos chamar ele de pregoeiro. Mas a única diferença é essa, não existe mais duas designações, uma comissão para licitação, um pregoeiro, pregão, não. É um agente de contratação para tudo. Feito isso, designado agente de contratação, eu estou apto a iniciar qualquer procedimento de contratação da 14133. E aí eu vou analisar situações específicas do processo de dispensa e situações essas que agora vou trazer para você mudanças significativas. Não, efetivamente não pode fazer a nova dispensa de licitação com o procedimento da 8666. Lembra que falamos que eu não posso misturar as duas leis. Então, eu não posso utilizar o melhor valor ou o valor mais benéfico para a administração, que é da nova lei, da 14133, e misturar com o procedimento da lei 8666. Se eu vou usar um novo valor, eu uso o novo procedimento e, inclusive, as novas regras para os contratos administrativos que estão na 14133. Entendido isso, vou então para esses procedimentos. E todo procedimento de compras, ele começa com a requisição, como você já conhece, e isso não mudou. Começa com a requisição, é lá que a autoridade competente vai dizer o que precisa e qual o objeto, definir o objeto detalhadamente daquilo que precisa e vai justificar essa necessidade. Normalmente, essa requisição ela vem acompanhada de um termo de referência, do qual eu digo para vocês agora, se na 8666 não se exigia tanto na prática, pelo menos, eu digo que agora a 14133 deixa clara essa exigência e eu digo para vocês que o termo de referência é um documento obrigatório em todos os procedimentos de contratação. O que tem no termo de referência? Eu tenho a justificativa da compra, o porquê que eu estou comprando, o porquê que eu estou contratando, eu tenho o que eu estou contratando e as condições de participação das pessoas que querem oferecer algum orçamento ou que querem participar desse procedimento de contratação. Inclusive, gente, isso vai ser muito importante agora até no procedimento de dispensa de licitação. Porque nós vamos ver que o procedimento de dispensa de licitação ele ampliou a sua divulgação. A publicidade, então, do procedimento de dispensa de licitação é diferente da lei antiga de licitações. E por essa razão, o termo de referência vai ser muito importante, bem redigido, o objeto claro e as condições de participação definidas ali no termo de referência. Realizado o termo de referência, se você já fazia o termo de referência, não vai mudar muito a sua vida, mas realizado o termo de referência, agora eu faço algumas sugestões minhas, porque eu acho que é o procedimento prático mais adequado. Existem lugares que estão invertendo essas fases, mas pode trazer algum prejuízo e eu vou explicando para vocês. Requisição, termo de referência e agora eu faço o quê? Uma pesquisa de preço. Tenho o termo de referência, encaminho, pode ser por e-mail, sem problema algum, encaminha por e-mail para as empresas interessadas, para as empresas que vocês acham que têm condições de atender esse objeto, essa necessidade de contratação, vai obter os orçamentos. Na lei antiga, com os orçamentos em mãos, eu poderia agora já ir para a contratação, fazia um mapa de preços e iria para a contratação. Na lei nova, não, e aqui vem a grande diferença, aqui vem a grande novidade. Acabei de fazer os orçamentos, meu processo está ok, está pronto para contratar. Posso contratar? Não. Cuidado,
É novo o procedimento e agora é o procedimento do artigo 72 da 14133. E esse procedimento vai estar lá previsto agora no parágrafo 3º do artigo 75, vai exigir que o termo de referência, que o objeto, a justificativa e as condições de participação sejam publicados no site para que qualquer interessado que queira também ofereça orçamento. Lá tem essa exigência. Lá não vai trazer esse procedimento organizadinho do jeito que eu estou falando para vocês, mas me parece adequado que se faça antes os orçamentos, se obtenha os orçamentos e depois publique no site. Ou paralelo. Por quê? Porque nós sabemos que na prática, por muitas vezes, é solicitado um orçamento e eu acabo demorando 10, 15 dias, 20 dias para receber um orçamento, dependendo do tipo de contratação. Então, receba todos os orçamentos primeiro, tenha ali o mínimo de orçamentos no processo e depois que você está pronto, aí faz a publicação. E a publicação é onde? No site oficial do seu órgão público, do seu Instituto de Previdência. Tem que fazer essa publicação e o parágrafo 3º do artigo 75 vai exigir no mínimo 3 dias úteis. Qual que é a nossa sugestão, então? A sugestão é que você deixe aí no site uma semana, por exemplo, ou no mínimo os 3 dias úteis, mas a sugestão é que você faça antes os orçamentos, já tenha o processo adequado. Quando está tudo adequado, você vai para outra fase, publica o termo de referência e coloca lá aviso de contratação número 1, 2022, por exemplo. Coloca o objeto embaixo, permita o download do termo de referência, permita ali que a pessoa tenha acesso ao objeto, às condições de participação e o e-mail que essa pessoa pode mandar esses orçamentos. Feito isso, terminada essa fase, publiquei na segunda, esperei até a quarta, na quinta-feira, retiro do site ou fecho a inscrição, vamos dizer assim, o encaminhamento desses orçamentos, aí volto para o processo. Se eu não recebi, e por isso que eu fiz essa inversão de fases, se eu não recebi nada online, ninguém me mandou um orçamento depois dessa publicação, eu já tinha feito os orçamentos antes e eu já tenho lá 3 orçamentos suficientes para dar andamento no processo. Dê andamento com eles, não tem problema, não é obrigatório que venha um orçamento da publicação no site. O obrigado é que tenha no mínimo os 3 orçamentos, como a gente já conhece. Se veio alguma coisa do site, veio um e-mail, mas você vai acrescer esse orçamento aos outros orçamentos que você tem. Se não veio, vai manter esses orçamentos que você já tinha. Feito isso, agora sim, terminei uma fase, uma obrigação da lei nova e eu vou fazer um mapa de preços. Vou fixar lá uma tabelinha com todos os preços oferecidos. Agora, simplesmente para analisar os preços oferecidos e determinar que o menor valor é o mais vantajoso e, portanto, eu vou contratar esse menor valor, até porque você está fazendo uma dispensa em razão do valor. Nesse sentido, pega o menor valor e agora da empresa que ofereceu o menor valor, ela tem que demonstrar para mim as condições de participação. Isso mesmo. Posso, na dispensa de licitação, então, exigir um atestado de capacidade técnica, exigir uma certidão de regularidade fiscal? Pode exigir na própria dispensa de licitação agora alguns documentos para as condições de participação. Precisa? Não precisa. Mas se você vai fazer uma dispensa e percebe que para esse tipo de serviço, esse tipo de produto, você precisa exigir algo mais, exija no termo de referência. Daí, da mesma forma que uma licitação, se a empresa não tem as condições, vai ser desclassificada e eu continuo com as próximas. Se ela tem as condições, eu inicio e faço a contratação. Fiz mapa de preço, mando isso agora para o financeiro, para analisar a dotação orçamentária, se tem recurso para pagar, está tudo ok, voltou, documentos e certidões da empresa vencedora, para demonstração das condições de participação e também para cumprimento da própria Constituição, que exige no mínimo certidão de que não há débitos com a Previdência e certidão que não há débitos trabalhistas. E aí não estou falando da certidão trabalhista, estou falando lá daquela certidão específica do FGTS, né? Não pode ter débito com o FGTS. A partir daí eu defini, está fechando o meu processo, estou quase lá. Aí eu venho com a minuta contratual, é artigo 89 e seguintes da Lei 14133. Dê uma olhada lá, vai trazer quais as cláusulas que tem que ter num contrato. Você pode utilizar essa minuta contratual.
fazer uma minuta contratual, ou pode continuar com a ideia de substituição de documentos que nós tínhamos na 8666. Ainda permite a 14133. E isso vai estar lá no artigo 95 da Lei 14133. Posso substituir por nota de empenho, posso substituir por carta contrato, por ordem de serviço, sem problema algum, pode ser substituído. Se não, fazer a minuta contratual de acordo com o artigo 89 seguintes da nova lei. Aqui agora vem também uma novidade, um pouquinho de mudança. Cuidado, procuradores, advogados, porque o artigo 53 da nova lei vai exigir um parecer jurídico. Mas diferente do que nós tínhamos lá no parágrafo único do artigo 38 da 8666, não é mais um parecer jurídico só para aprovação do edital, para aprovação da minuta contratual, de forma que se não tinha nem minuta, nem precisava passar para o jurídico. Não, o parecer jurídico agora vai analisar a legalidade do ato de contratação, a legalidade de todo o processo, de forma que, se não foi seguida essas etapas que nós estamos falando aqui, a própria procuradoria jurídica, o próprio advogado, vai definir no parecer jurídico, olha, não pode continuar com a contratação, faltou uma fase, faltou a designação do agente de contratação, olha, faltou a publicação no site, olha, não ficou 3 dias úteis no site. Esses detalhes, o parecer jurídico vai ter que analisar e ser emitido um parecer para cada contratação. Também não custa lembrar, existe um dispositivo específico que permite que a Procuradoria emita um parecer geral para aquelas contratações mais simples, mais fáceis, que não tem muita discussão. Então, ela emite o parecer geral dizendo como que será o procedimento e, a partir daí, só juntar cópia desse parecer geral em todos esses procedimentos. Mas, se não tiver, vai ser feito um parecer jurídico para analisar todo o processo. Feito isso, vem a autorização da autoridade competente e o contrato é firmado entre as partes. Fiz a contratação. O único ponto, gente, para a gente olhar com cuidado, para a gente pensar com cuidado, é que agora vem a lei e ela exige a publicação desse extrato do contrato, da compra, no Diário Oficial, no site, ou vai exigir, na verdade, também no Portal Nacional de Contratações Públicas. E aí nós já dissemos no vídeo anterior que essa publicação no portal não está sendo possível, não estou conseguindo publicar no Portal Nacional. Qual que é a forma que nós podemos fazer? Alguns lugares estão publicando no site, no Diário Oficial ou na imprensa oficial e tentando justificar assim. Acredito eu que Tribunal de Contas, demonstrando a impossibilidade da publicação no Portal Nacional, você continua dando publicidade, cumprindo a Constituição e não vai haver problemas. Ainda assim, se você quiser ser mais seguro, mais cuidadoso, vem uma outra ideia que eu tenho passado aos nossos clientes. Substitua o contrato por um dos outros documentos que nós citamos, que estão lá no artigo 95 da 14133, como, por exemplo, pela nota de empenho. Não existe um dispositivo na lei, claro, que vai dizer que tem que publicar a nota de empenho. Então, se eu não tenho contrato, se eu substituir o contrato pela nota de empenho, logo, não é possível cumprir o dispositivo que exige a publicação do contrato, porque ele não existe, ele foi substituído pela nota de empenho. E aí, assim, dessa forma, me parece evitar qualquer tipo de discussão. Também não custa lembrar, e tem que trazer, porque pode trazer uma discussão, o artigo 75, parágrafo 4º da Lei 14133, vai exigir, não, vai trazer como preferência, não é exigência, que o órgão deve utilizar um cartão de pagamento. É o CPGF, que a União usa muito esses cartões, como ela é muito grande, ela passa cartões de pagamento para algumas autoridades para que possa fazer o pagamento dessas contratações com esse cartão. Funciona quase como um cartão de crédito aí na União. Não faz sentido, numa estrutura pequena, na maioria dos institutos de previdência que a gente conhece aí, utilizar essa espécie de pagamento. Não faz sentido nenhum. Nesse sentido, então, o que nós sempre dissemos? Justifique no processo. Coloque no processo uma justificativa de que não está utilizando o cartão de pagamento, que não faz sentido, que o órgão é pequeno, que não há necessidade e não precisa, então, publicar esse extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, porque não está utilizando esse cartão de pagamento e nem sugiro que passe a utilizar, será uma burocracia mais desnecessária.
Tudo bem, gente? Feito todos esses procedimentos, então, cumpri as exigências da 14133 e posso utilizar os novos valores de dispensa de licitação. Só um detalhe, em relação à publicação no site, quando você publicar o termo de referência no site, terminou essa fase, faça uma certidão nos autos. Olha, e junta cópia, junta também comprovação. Olha, essa publicação, esse termo de referência ficou publicado no site no período de tanto a tanto, sendo oferecida as propostas anexas ou não sendo oferecida nenhuma proposta. Essa talvez seja a grande novidade aí. Posso utilizar então os novos valores? Sim, desde que utilizado esses fundamentos, desde que utilizados esses ritos, esses procedimentos da nova lei. Se você utilizar o mesmo procedimento da 8666 com os novos valores, cuidado, o seu processo vai estar descumprindo o próprio artigo 193 da 14133. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que esse vídeo possa esclarecer aí essa prática dentro dos institutos de previdência. Esse foi o ABC da Previdência de hoje. Agradeço a todos vocês, até a próxima!